Fala Quantis, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Salmeida da Quantis Brasil e vamos para nossa aula aí de análise gráfica ou análise técnica, como queiram. Seguinte, pessoal, vocês estão olhando aí 3 gráficos e alguém aí pode me dizer qual gráfico e qual ativo? Essa tela está com um zoom, né? Você não vai saber porque a descrição do ativo está acima aqui, na parte que a gente está cortando. Então você obviamente que não vai saber de que ativo que se trata. Bom, então esse é um dos grandes trunfos aí da análise gráfica, né? Você não precisa saber o ativo, o tempo gráfico para saber que esses papéis aqui estão em tendência de alta, né? Você vê que ele fez um fundo aqui, fez um topo, fez um fundo aqui na média e seguiu só subindo, né? Ele saiu aqui da região dos 15,50 para os R$17, né? Esse outro ativo também fez um fundo duplo, o segundo fundo um pouco mais baixo, mas quando rompeu o topo só foi ganhando preço, saiu da região dos R$4,50 e foi para R$5,10. Esse terceiro ativo também acumulava aqui nessa parte baixa e quando ganhou o topo só subiu. Então, para quem gosta de análise gráfica, a pessoa já logo vê que o ativo veio, distribuiu aqui o lucro de quem vendeu. O pessoal comprou no fundo aqui e aqui também e subiu em tendência de alta nos 3 casos. Bom, vamos tirar o zoom agora. Você vai saber que a gente está olhando no Bradesco, no gráfico horário. Estamos olhando ações da Happy Vida no gráfico de 10 minutos. E por último, ações da Petrobras no gráfico de 5 minutos. Então, qualquer uma delas você ia chegar à conclusão que estava em tendência de alta porque fazia fundos e topos cada vez maiores, cada vez mais altos. Então, esse aí é um princípio já basiquinho, né, da análise técnica. Quando a ação começa a fazer fundos mais altos e topos mais altos, ela está em tendência de alta. Você consegue até traçar uma linha de tendência. Tá ok? Então, essa é a primeira aulinha aí, primeira dica aí de análise gráfica. E o contrário também acontece, né, pessoal? Quando começa aqui acumulou, provavelmente aqui a gente vai ter uma queda. Aí, ó, já começou a cair, começou a fazer topo e fundo mais baixo. Consegue se traçar uma linha de tendência de baixa. Provavelmente vai obedecer isso aqui até acontecer algum fator que altere essa questão da companhia, tá bom? Aqui a Happy Vida nessa semana saiu, semana passada saiu balanço, veio um número bom e estourou para cima. Quem estava comprado realizou aqui em cima. Eu estava comprado nessa ação que eu realizei. Certo? Então, e voltou. Voltou no meu preço. Meu preço era R$4,44. Já voltou tudo. Foi só
aquela empolgação do número, né, do resultado da companhia. Então, agora aqui vamos falar do nosso ativo preferido aí, que é o dólar. Então vamos montar aí uma tela operacional. Vocês já viram o básico dela aí, né? Para quem quer operar análise gráfica, é isso aí que eu acho que tem que usar, tá? Você pode usar outros indicadores, mas a base de tudo vai ser isso aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o Dolfut no gráfico de 60 minutos e vamos acrescentar aí um indicador. Deixa eu limpar ele aqui. Primeira coisa, média móvel, né? Vamos colocar aí a média móvel de 20, que eu só uso isso, não uso mais nada. De média, né? Só uso. Às vezes a pessoa coloca de 9, mas é muita coisa. E o indicador de tendência, que é um MACD. Você clica em linha e histograma. Daqui a pouco eu volto explicando por quê, tá? No gráfico de 10 minutos, vamos lá, dá o FUT. Pegou. Você vai colocar tem um VWAP aqui, mas aqui não vou deixar aqui não. Vou inserir aqui uma média móvel. Isso aqui vai ser de 10, tá? Como é o dobro, uma média de 10. E vamos colocar mais o estocástico lento. Por último, no gráfico de 5 minutos, vamos colocar o ativo dólar. Vamos inserir uma média de 20. Tem gente que o põe aqui de 50, de 200. Eu só vou usar de 20, tá? Aí vai da sua experiência aí. Se você quiser colocar uma média de 50 a de 200, elas funcionam legais também. E até a média de 7, 8, né? E por último, o volume financeiro. Com cor, tá? Fica mais fácil a visualização. Então, montada. Esse aqui é o método da Triple Screen. Como você usa? Primeiro, você vai operar a tendência pelo gráfico horário. A decisão sua vai ser no gráfico horário. Então aqui temos que o MACD estava comprado, essa linha de sinal, ela estava acima, né, da média. Quando cruzou a média, ele reverteu a tendência. E essa é uma reversão muito boa de fazer, porque ele estava acumulando, né, ó, mais de 20 barras aqui. Sinalizou bem a reversão, sinalizou bem o topo, né? Deu para entender que o preço não ia passar daqui. Então, quando você estava ali operando e não tinha essa visão do futuro aqui, né? Você ia procurar uma situação de sobrecompra. Então
Então aqui, ó, um topo com estocástico sobrecomprado, né? Como é que funciona o estocástico? Embaixo, abaixo da linha de 20, ele tem duas linhas, né? A de 20 e a de 80. Para baixo da de 20 ele está sobrevendido, para cima da de 80 ele está sobrecomprado. Foi acima, cruzou, os robôs entram vendendo. Então era o que todo mundo esperava. Você pode esperar um padrão de candle, aqui começou a deixar a dúvida, né? O doji vendeu aqui. Mercado, aqui era um fim do dia, né? Mas quem vendeu no outro dia já abriu realizando um belo lucro aqui, ó. Pelo menos uns 10 pontinhos deu para fazer. Aí como lateralizou, ó, aqui também você certamente teve o sinal, que foi por aqui, ó. Alto volume e não rompeu, entra contra. E pega alguns pontos aqui, ó. Deve ter sido por aqui. Muito volume. Aqui já no fechamento estava com baixo volume, né? Mas quem vendeu, topinho aqui, ó, fechamento, já abriu realizando lucro no outro dia. Ele voltou, deu a segunda chance aqui, que foi isso aqui, né, ó. Dia 16, quase acertei, mas foi isso aqui, ó. Abriu, veio aqui, ficou sobrevendido, abriu um belo do engolfo de baixa. Você não vende aqui, né, você espera um ataque aqui, ó. Vendeu aqui por cima, o stop do tamanho dessa barra para cima, e depois é só correr para abraço, ó. Veio achar volume aqui embaixo de compra aqui, ó. Venderam muito e não passou. Entrou compra, mas deu para fazer aí 36 pontos, tá? Quem for fazer o nosso curso vai aprender a calcular a frequência de mercado. Aqui já estava com 21 pontos. Normalmente a frequência grande dá entre 20 e 30 pontos no dia. Então aqui já é um lugar que você não vai abrir uma venda para pegar um rompimento de mínima, tá? E essa aqui deu certo, né? Deu 10 pontos, só que olha só como voltou. Quem entrou arriscando 10 para ganhar 20 e protegeu aqui, ó, ganhou muito pouco, não ganhou 100 reais com lote, né? Então, são coisas que temos que estudar, aprofundar em conhecimento para não fazer essas operações bobas aqui, né? Então, basicamente, análise gráfica é isso aqui: paciência, esperar a formação de um padrão para fazer a jogada certa aí, né? E daí os padrões se repetem em todos os tempos gráficos, tá? Então você às vezes consegue visualizar o que aconteceu no gráfico de 1 hora aqui no gráfico de 5, né? Daí você vai ter muita vantagem. Tem gente que só opera olhando o gráfico de 5 minutos. Porque já tem muita experiência de mercado e consegue identificar aí rapidamente os padrões, né? Por exemplo, aqui, ó, fez um topo duplo. Isso aqui no gráfico de 1 hora provavelmente é um doji, é um martelo. Como é que se fecha aqui, ó? Ele fecha, ele faz o desenho de um, dependendo de onde abriu, ou onde abriu a hora, né? Ele faz um candle negativo que sinaliza a venda,
que é esse candle aqui, se não me engano, ó. Ele praticamente engolfou o candle anterior, mostrando a força vendedora aqui, certo? Então, vamos partir um pouquinho agora. Acho que deu para entender, né, essa parte aí dos indicadores, né? Você vai tomar a decisão pelo gráfico de 60. Se o MACD tiver para venda, você vai fazer a venda. Vai no momento em que o estocástico também ficar sobrevendido. Daí você espera uma agressão, não passou, você entra contra e vai. Ou então até a falta de agressão, né? Porque pode ser uma zona de exaustão. Chegou, não foi, você opera aí contrário ao movimento que vinha aqui, né? A reversão é uma excelente operação para a gente pegar, né? Que ela é a operação que mais rende, né? Você pega aí no olho do mosquito, como se diz, né? E isso é bom cedo, né? Cedo saem notícias, o mercado está bem volátil, tem bastante pessoas interessadas, né? Então é bem legal operar de manhã, tá? Bom, vamos partir um pouco para o price action. O que o Brooks fala, né? O mercado, né, que é o pai do price action, né? O Brooks, Paul Brooks. Ele disse que o mercado opera em tendência de alta, opera em tendência de baixa, aqui, né, fazendo topos e fundos mais baixos, e também em lateralidades. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma lateralidade, vai, mas não vai para lado nenhum, estoura para cima, depois rompe para baixo, daí volta a estourar para cima, volta para dentro, daí até que depois ele embala e sobe. Então ele dá bastante característica aí, o livro dele é bem denso aí, bem legal, é legal de estudar aquilo lá. Mas o básico é o seguinte: veio numa tendência de baixa, o mercado faz a distribuição. Então ele acumula em torno de 20 barras no fundo. Então daí você vai ter que contar barras, né? Ah, ficou 20 barras lateral, querendo romper, subindo, voltando, queria romper para cima e tal. Daí, se ele quebrar uma linha de tendência, ele reverteu a tendência. E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele acumulou e depois virou uma tendência de alta. Pô, mas estava fácil, o MACD já tinha virado aqui. Pois é. Mas tem gente que gosta de operar com o gráfico limpo, sem nenhum indicador. Por quê? Alguns indicadores às vezes falham, tá? Então, alguns operadores preferem fazer análise do contexto geral do mercado, né? Interpretar um macro, micro e interpretar só as velas. O Brooks também fala um pouquinho só sobre os candles. Ele só fala que isso aqui é um candle de força e isso aqui é um doji. Não é um candle de força. Né? Então ele é bem básico assim isso aqui. Quem fez o curso do Aranha sabe. Por exemplo, aqui reverteu, engolfo. Isso é barra de força, isso aqui ainda mostrou um pouco de força, mais força. Aqui já começou a ficar sem força no fundo, ó. Aqui fez uma barrinha até que forte, mas já na sequência veio essa pancada para cima aqui, onde os
touros reagiram aqui aos ursos. E o mercado aí ganhou força, dando uma entrada aqui nesse fundo aqui. E aí quem comprou veio realizar aqui nessa outra distribuição. Ó. Quando fez o topo duplo e não passou, quem comprou aqui embaixo veio estopar aqui. Certo? Mas é um mercado de muita paciência, né? Alguém que leva uma operação tão longe assim é um herói, né? Como a gente diz. É muito difícil. Ainda mais aqui no gráfico horário, né? A gente faz isso aqui no gráfico de 5 minutos. Né? Então, a gente procura. Aqui embaixo, ó, é uma região de acumulação boa. O mercado despencou aqui uns 20 pontos. Lá 26, você não ia vender aqui embaixo. De jeito algum. Então, quem comprou aqui, comprou bastante lote, fez uma parcial na média, pôs o stop aqui, não corria mais risco nenhum, pegou seus 30 pontos fáceis. E quem teve mais paciência ainda, conseguiu levar até o 14, que foi a máxima de sexta-feira, e quando o mercado reverteu aqui, ó. Reverteu para venda, acho que já na quinta-feira. Quem teve a paciência de esperar o topo duplo, vendeu, pegou 40 pontos. Eu na sexta-feira eu só comprei de manhã, eu comprei aqui, consegui levar até o 4, 5. Chegou no 10, o mercado segurou. Eu vendi ele segurou no 12,5. Eu vendi no 12. Fiz parcial, protegi, o mercado veio e me tirou. Foi um capricho. E aqui eu tava já desanimado, sexta-feira. Eu fui comprar depois no 90. Por aqui. Eu levei um stop, eu encerrei o dia. O mercado desceu até os 70. Daí estacionou, lateralizou. Então agora na segunda-feira ele pode fazer um repique aqui de novo e testar os R$5, os 90. Já está em sobrevenda aqui já. De repente ele fica mais 1 ou 2 dias brigando nessa faixa de preço. Né, o mercado está esperando alguma coisa da China, que o negócio não está legal lá. Agora em setembro tem decisão de taxa de juros nos Estados Unidos novamente. E vamos ver aí o que os americanos decidem, né? Se eles decidirem manter juros e vier um comunicado claro, talvez o mercado devolva um pouco desse ganho, né? Agora já tem gente especulando, né, que o juro lá estando sendo mantido e aqui caindo, pode ter uma fuga de reais. Já tem gente falando isso. Por isso que subiu nesses últimos dias. Mas tudo bem, isso aí faz parte. A gente tem que ficar atento aí ao pensamento aí dos grandes economistas e simplesmente replicar aí aqui o que eles fazem. Tá? Então, pessoal, é isso aí, a aulinha de análise gráfica. Bem simples, acho que consegui ser um pouco didático. Entregar aí para vocês os movimentos de mercado, né?